Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é Amigos da ONG Pergunta ao Rabino. Temos aqui a honra de ter com a gente o nosso querido Yitzhak, da ONG dos Veleiros de Caraguatatuba. Como se chama essa ONG? Instituto Mar Atlântico. Instituto Mar Atlântico, com a diretora administrativa do Instituto Mar Atlântico, a Aline, com o doutor do Dr. Luiz, da Clínica Zacarias, que fica na Avenida Padre Anchieta 1010. E a diretora administrativa, a esposa do doutor Sandra. E o nosso querido Heitor, que nos convidou para cá, para essa noite tão maravilhosa, nosso querido Guilherme de São Sebastião. E o tema de hoje, vamos começar pela primeira pergunta. Nosso querido Yitzhak, por favor, sua pergunta. Tem tanta coisa para perguntar, Rabino. Imagina, mas vamos lá. Bom, como eu empreendo muito a obra da criação, né? Aliás, nós já conversamos sobre o Adam Kadmon e o Adam Belial. A sequência da formação da população do mundo, a partir de Adão e Eva, a gente sabe dos filhos Abel e Caim, e como é que nós chegamos dando um pulo aos 70 povos de Noé, de Noa? Muito bom, muito bom. Olha a pergunta ótima, olha, muito bom. O que acontece na prática, voltando para o começo do mundo, Deus criou o mundo em idade adulta. Ou seja, Deus criou a pedra com 1 milhão de anos, Deus criou a estrela com 1 milhão de anos-luz, ou 1 bilhão de anos-luz. Tudo isso Deus criou em 6 dias. Não é que os povos da Europa, principalmente, eles têm essa ideia de que Deus existe, mas ele tem os limites dele. Ele não é tudo o que ele consegue fazer. Uma vez um aluno me perguntou, eu fui professor em Israel há 18 anos, o aluno me perguntou, se Deus consegue fazer tudo, será que ele consegue criar uma pedra que nem ele consegue carregar? Aí eu falei, sim, ele consegue fazer tudo, ele consegue criar uma pedra que nem ele consegue carregar. Mas por causa que ele consegue fazer tudo, ele até consegue carregar a pedra que nem ele consegue carregar. Então, ou seja, a gente chega num raciocínio desses, quando os povos da Europa, eles determinam que é Deus. Na cultura europeia, na época dos gregos, que eles começaram com aquela mitologia, que não tem como o mesmo Deus, ele ser um Deus bom e ele ser um Deus ruim. Então, eles já tinham que começar com uma dualidade, com um Zeus e um Hades, o reino da luz e o reino das trevas. Já tinha o Deus e o diabo lá, já precisava de dois. Um só não conseguia fazer tudo. Agora, um Deus que está na montanha, como ele vai entrar na água? E um Deus que está na água, como ele pode ir para a montanha? Aí tinha o Poseidon, eles tinham um Deus para cada coisa. Agora, no judaísmo, Deus é único, Deus criou o mundo, e Deus criou cada coisa na idade verídica dela, que são os quantos milhões de anos que precisaria para aquela luz chegar da estrela até a Terra. Deus criou a estrela e Deus criou 1 bilhão de anos-luz no mesmo instante que ele criou a estrela. Então, pela Torá, primeiro Deus criou tudo, Deus criou o céu e a Terra, e depois a Terra tirou todos os planetas e galáxias e tudo. Inclusive, tem um cientista ou outro que eles falam que tinha um Big Bang, né? Então, isso bate um pouco com a nossa cultura, que Deus criou uma Terra muito grande, e daqui ele tirou o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, tirou tudo. Mas tudo isso ele fez em 6 dias, esse que é o detalhe. E na cultura europeia, o Deus ele tem um limite, eles têm o Deus lá pregado na parede, então eles determinam o tamanho da estátua, eles determinam que altura a estátua vai estar pregada, eles determinam os limites do Deus. Então a ciência concorda que tem Deus, mas em primeiro lugar a ciência, e o buraco que a ciência não consegue tapar, ela falou, tá vendo? Então Deus fez. Então a ciência falou que o mundo é eterno. Aí eles não encontraram a pedra eterna. Então eles falaram, então Deus criou o mundo.
Mas o coitado, ele tem os limites dele, ele só conseguia criar a terra e a água, coitado. Então o que ele fez? Teve que esperar 1 milhão de anos para a terra e a água virarem um carrapato. E ele teve que esperar mais 1 milhão de anos para o carrapato virar uma barata. E a barata virar um macaco, o macaco virar gente, e etc, etc, etc. Não vamos entrar nos detalhes, mas no judaísmo Deus criou o mundo em idade adulta, e isso, de acordo com o calendário judaico, 5.784 anos atrás, Deus criou um mundo de bilhões de anos em 6 dias. Esse é o detalhe, todo mundo entendeu o raciocínio da coisa? Então, aí começa a humanidade. Nessa data, 5.784 anos atrás, se você está assistindo essa aula no dia em que ela foi feita, começa a humanidade. A humanidade é Deus criou Adão e Eva. O Adão e a Eva, eles tiveram, no começo, tiveram o Caim, que nasceu com uma gêmea. Tiveram o Abel, que nasceu com 2 gêmeas. Depois, 130 anos depois, tiveram o Shet, e foram 10 gerações entre o Adão e a Eva e a Arca de Noé. A partir daqui, não importa para a gente quantos nasceram, quantos morreram, teve um dilúvio, o que vai importar para nós é que depois desse dilúvio sobraram 3 famílias. O Shem, o Sem, o Cam e o Yafet. Que em hebraico se fala Shem, Ham e Yafet. É bem parecido que eles transliteraram. Tinha o João Ferreira de Almeida, teve coisa que ele transliterou, teve coisa que ele não sabia, ele inventou. Assim, a tradução da Bíblia é um rolo, né? Que era um português que vivia na Indonésia, nunca viu um judeu na vida. Então ele não tinha como explicar, pegar uma cultura judaica, traduzir. De qualquer maneira, nesse caso ele transliterou. O Shem ele fez Sem, o Ham ele fez Cam, e o Yafet ele fez Jafet, que no J acho que eles liam como I. De qualquer maneira, o mundo começa a partir dessas 3 famílias. Então, como nós temos mais um aluno aí, como nós sabemos... Perguntar também. Então, às vezes tem no judaísmo, eu vou contar para vocês uma história dentro da história, né? Deus me lembra que depois que a gente estudou no Yeshiva, em Kfar Chabad, estudamos 7 anos, mas não estudamos assim, o curso 16 horas por dia a gente estudava lá, era puxado mesmo. Depois que terminamos a Yeshiva, precisávamos ainda 2 anos depois do casamento continuar estudando mais 2 anos. Isso era chamado de Koilel. E nós, nesse Koilel, eles davam o Rosh HaKoilel, o diretor do Koilel dava a matéria que a gente precisava estudar. Nós estudávamos duplas. 2 rabinos assim estudando junto em cada mesa. E o Rosh HaKoilel fazia para a gente uma prova semanal. Essa pessoa que sentou comigo na mesa para estudar, ele era de Jerusalém. Jerusalém chamava Israel Moshe Cohen. E ele me contou a história do avô dele, que o avô dele, na época do Império Otomano, na época dos turcos, em Jerusalém passamos fome. Ou seja, um soldado turco, ele pegava o sanduíche de uma criança. Tipo, eles não tinham comida para eles, o Império Otomano era um desastre. E em Jerusalém se passava fome mesmo. E o avô desse meu amigo, quer dizer, não é uma história que eu ouvi da vizinha que contou para a vizinha, que contou para a vizinha, não, ouvi da própria pessoa. O avô desse meu amigo estava passando fome. Ele foi para a sinagoga, conversou com o rabino. O rabino falou, olha, não adianta eu te dar uma tzedakah, te dar uma doação, que depois você vai precisar de novo. Vou te dar um trabalho, você já está numa certa idade, você não tem como fazer um trabalho difícil. Vou te dar um trabalho, te registro aqui, você vai receber um salário. Esse trabalho vai ser que não tinham despertadores na época do Império Otomano. Era uma pobreza total. Então você vai de prédio em prédio, eram predinhos assim de 3 andares, e você vai acordar as pessoas para a reza. 5:30 da manhã, ele ia de prédio em prédio, ele cantava uma música embaixo do prédio, Idem, como lavoidas avoirei, mamamamã. A pessoa ouvia a música, acordava, descia, ia para a sinagoga, até que chegou uma época que começa a falar Slichot. É um mês por ano, que a gente tem que acordar 1 hora mais cedo, começa a rezar 1 hora mais cedo, e aí ele começou a chamar as pessoas 1 hora mais cedo,
E naquele bairro, Mea Shearim, tinha banheiro público, quer dizer, eles não tinham banheiros nos apartamentos, então a pessoa precisava ir para o banheiro, então ele tinha que descer e ir lá. Tinha um banheiro do Hatzel, lá do pátio, né? E se a pessoa estava numa emergência, então eles tinham um piniquinho. As nossas crianças, graças a Deus, não chegaram a ver o que é isso, nem a gente, assim, nossos pais já fugiram para o Brasil. O Brasil já tinha banheiros, então, mas eles tinham um piniquinho. E aí, aquela pessoa, tinha um judeu que ele chutou o pau da barraca, ele chutou o judaísmo, ele não queria mais nada com nada. E era uma época que tinha muita moda assim, de ismos. Tinha o socialismo e o comunismo e todos os ismos da época, nazismo e fascismo. Então, na época dos ismos, aquele judeu, ele ficou um comunista, ele chutou o pau da barraca, tinha muito disso 100 anos atrás. E ele falou para o senhor que estava cuidando de todo mundo: se você passar embaixo da minha porta mais uma vez, o conteúdo do piniquinho vai para sua cabeça. Esse era o avô do meu amigo. Me contou a história do avô dele, que o avô contou para o pai, contou para o neto, contou pessoalmente para ele. Tá bom, o que ele podia fazer? Estava passando fome, ele não ia perder emprego. No outro dia, de novo, ele passou de prédio em prédio, idem, como, lavoi das aboirei, mamamamã. Aquela pessoa pegou o piniquinho e tacou na cabeça dele. Não precisa dizer que ninguém gostaria de passar por uma situação dessas, mas o que aconteceu, que essa pessoa que tacou o pinico, 3 dias depois a pessoa faleceu. Todo mundo ficou assim, espantado, como pode ser uma coisa dessas? Depois que a pessoa faleceu, apareceu um cachorrão latindo assim, bem alto, ia seguindo o avô do meu amigo, onde ele ia, o cachorrão ia atrás. Não deixava ele por nada. Ele falava: esse cachorro está querendo me falar alguma coisa, não consegue, né? Está indo atrás de mim, onde eu vou, ele vai atrás. E era interessante que o cachorro tinha um discernimento. Na hora que o avô do meu amigo entrava na sinagoga, o cachorro ficava esperando do lado de fora. Mas seguia ele onde ele ia, como se quisesse dizer para ele alguma coisa. Até que ele não aguentou mais, ele foi para o Bet Adin de Jerusalém, Tribunal Rabínico de Jerusalém, tinha o Rav Dushinsky, um grande tzadik, pessoa altamente elevada espiritualmente. Na hora que ele entrou, o cachorro entrou junto. O único lugar que o cachorro entrou junto. E na hora que os dois entraram, aí o rabino levantou, o Rav Dushinsky, falou para ele: você não sabe o que aconteceu? A alma daquela pessoa que te tacou o pinico está nesse cachorro, você encanou no cachorro. Aí o velhinho, o senhor falou: o que eu faço agora? Ele falou: você vai falar para ele 3 vezes em aramaico, que é a coisa do assunto das almas, tinha que ser em aramaico, e não em Yiddish, que eles falavam Yiddish. Ele falou: você vai falar Mahol Lach, Mahol Lach, Mahol Lach. Você está desculpado, você está desculpado, você está desculpado. Ele falou isso 3 vezes para o cachorro morreu. Quer dizer, a alma daquela pessoa tinha se encarnado naquele cachorro, na hora que a alma saiu, o cachorro morreu. Eu contei essa história para minha esposa. A minha filha, lá no Bom Retiro tem muitos ratos, mas muitos, assim. E a gente tinha praga de ratos em casa, tinha rato no armário da cozinha, tinha rato no armário embutido do quarto. Os apartamentos são muito velhos e tem uns ratinhos que vivem dentro da estrutura. E tinha uma gatinha na garagem. E a minha esposa, ela pegou a gatinha, trouxe para casa, os ratos fugiram. E a minha filha estava numa colônia de férias. Na hora que a minha filha chegou, a minha esposa falou: olha, temos um presente para você, uma gatinha. Ela ficou tão apegada, e inclusive agora a gente viajou para cá, a gatinha veio junto, está com elas lá no apartamento. E aí é interessante, eu começo a rezar, a gatinha vem, ela fica prestando atenção na reza. O estudo Torá, a gatinha vem, começa a prestar atenção no estudo. E aí a minha mulher falou, eu tinha contado essa história para ela falou: então eu tenho que falar para a gatinha: você está desculpada, você está desculpada, você está desculpada. Eu falei: não fala, porque depois a menina vai chorar. Se a gatinha morrer, a menina chora. Então espera a menina casar. Aí você fala, né? Deixa ela. Mas existe isso. Às vezes tem uma alma judia que se reencarna num animal. Qual o motivo para isso?
Diz o Arizal, quando o nosso povo saiu do Egito, o Egito era um país que tinha uma estrutura blindada. E a arma mais poderosa deles, eles tinham cachorros de guerra. A gente não sabe a raça desses cachorros, devia ser uma coisa enorme que se extinguiu. Mas que esses cachorros, eles comiam pessoas. E todo mundo, quando ouvia os latidos desses cachorros, tremia. Assim, a pessoa corria para trás. Quando o povo de Israel saiu do Egito, se esses cachorros latissem, as crianças iriam fugir, os pais iriam atrás das crianças. No lugar da gente sair para fora, a gente ia sair para dentro. E Hashem fez um milagre, os cachorros não latiram. Por causa disso, está escrito na Torá que uma carne que não é kosher, você tem que dar para o cachorro. O shochet, ele faz a shchita, ele faz o abate, de acordo com a Torá, ele faz a carne ficar kosher. Ele faz um abate kosher, mas se no meio desse abate aconteceu alguma coisa que a carne deixou de ser kosher, ele teria que dar isso para o cachorro, não teria que dar isso para um judeu, que o judeu não pode comer uma carne que não é kosher. Mas ele não queria perder o dinheiro, e ele falou que era kosher só para não perder o dinheiro, e aí ele nasce como cachorro, que ele roubou o cachorro, e aí ele nasce como cachorro. Assim diz o Arizal. Uma coisa interessante, o livro das reencarnações do Arizal. Mas voltando para o nosso assunto, não queria desviar muito, mas entrou na aula, o cachorrinho entrou na aula, mas agora ele já saiu, a gente pode voltar. Às vezes a dúvida dele, né? Então voltando para o nosso assunto, não importa que eram 10 gerações, desde Adão e Eva até a Arca de Noé, não importa quantas pessoas nasceram nessas 10 gerações, não importa quantas pessoas faleceram no dilúvio, o que importa é que a gente tem um recomeço, e esse recomeço, que são os 3 filhos do Noé com as esposas, que aí o mundo recomeça, e aí a gente se encontra com os cientistas, que é a Mesopotâmia, que era 5.000 e alguns anos atrás, que aí eles têm como vocês têm média de atraso de 15 minutos, 20 minutos, né? Os cientistas têm média de atraso lá de 1.000 anos para frente, 1.000 anos para trás, eles têm uma média assim de mais ou menos 1.000 anos antes, 1.000 anos depois, ou mais ou menos deles em relação à Mesopotâmia. Mas na Mesopotâmia, a gente se encontra com os cientistas. Aí o que eles falam para a gente? A estrela leva 1 bilhão de anos aí para a luz da estrela chegar até a Terra. Aí a gente fala para eles, Deus criou a estrela e a luz da estrela chegando até a Terra no mesmo dia, que era, no caso, o 4º dia da criação. Tudo que eles falam, um nenê até ele crescer leva 20 anos. Aí a gente fala, mas o Adão e Eva, Deus criou eles com 20 anos. A pedra leva 1 bilhão de anos, então Deus criou a pedra com 1 bilhão de anos. Quer dizer, todos esses milhões de anos que eles trazem, a gente também traz, mas a gente fala, olha, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer 1 milhão de anos luz em um dia. Deus pode fazer uma pedra de 1 milhão de anos em um dia e até te fazer um vale aí do Colorado para que você tenha um livre-arbítrio. Escolher se Deus criou o mundo, se o mundo aconteceu sozinho. Aí ele te coloca uma coisa dessas assim para te fazer uma pegadinha. Até aí tudo bem. A gente se entende com os cientistas. Mas aí aonde a gente descobre pessoas no mundo... Nisso a gente se une, a gente se encontra com eles. Quer dizer, na Mesopotâmia, o lugar onde aterrissou a Arca de Noé, não era na Turquia, era na região do Iraque mesmo, bate com aquela região do Golfo Pérsico, e lá começa a civilização. De lá, o ser humano se espalhou. Nós sabemos que todos os dados onde os cientistas se atrapalham, porque a influência dos raios cósmicos era diferente, a densidade do ar era diferente, a radiação era diferente. Quer dizer, tudo naquela época era diferente do que é hoje. Então as pessoas também tinham muitos filhos. Está escrito que no Egito, hoje em dia, se uma mulher tem 4 gêmeos, 5 gêmeos, já é um absurdo, né? No Egito, cada mulher judia dava luz a 6 crianças. Então as pessoas eram mais naturais. Cresciam mais rápido. Nossa matriarca, com 3 aninhos de idade, Arifká, ela já era uma pastora de ovelhas, e ela já deu água para o Eliezer e para 10 camelos, e ela tinha 3 anos. Quer dizer, as pessoas cresciam muito rápido, as pessoas tinham filhos muito rápido, tinham muitos filhos,
E o mundo, seja, mas da Mesopotâmia para cá, tanto os cientistas quanto nós, a gente se encontra lá. A partir de lá, a Terra é povoada. Na segunda geração, que do Noah, da Arca de Noé até o nosso patriarca Abraão, foram 10 gerações. Na segunda geração, ela vai ser chamada de Dor Haflagá. Não importa a quantidade de pessoas que tinham lá, mas com certeza eram mais de 70 pessoas. E essas mais de 70 pessoas, eles construíram uma torre, eles falaram, a gente vai chegar até a nuvem, vamos falar que estivemos no céu e que não tem Deus, e que pode matar, pode roubar, pode fazer tudo que você quiser. Você está feliz em fazer tudo de errado, faz tudo de errado porque não tem Deus. Ninguém vai te cobrar nada no final. E essa torre de Babel, eles eram pessoas muito unidas. Por causa que eles eram pessoas muito unidas, quando a gente está unido, a gente não tem como receber um castigo lá de cima. É uma regra da Torá que quando tem união, aí, por pior que a pessoa seja, Deus não pode, o tribunal divino não pode dar um castigo para essa pessoa, porque eles estão unidos. Então, o exemplo disso vai ser que tinha o reino de Israel, que era o país das 10 tribos, que eles faziam idolatria, que a pior coisa, tipo, a pessoa, ele era um judeu religioso, ele deixou de ser um judeu religioso para rezar para um boi, que era a idolatria do Egito, a vaca sagrada. E mesmo assim, por causa que eles estavam unidos, Deus não dava um castigo para eles. E na Dor Haflagá, a geração da Torre de Babel, aconteceu a mesma coisa. Por causa que eles estavam unidos, eles não receberam um castigo. Então, para que eles não chegassem à finalidade do que eles estavam planejando, aí Deus mandou o anjo Gabriel. Como eu contei para vocês ontem, ele não desce para esse mundo fantasiado de soldado romano com aquele colete à prova de flechas e no Museu de Arte Sacra tudo que vocês viram lá esquece. O anjo Gabriel não é aquilo. Os artistas italianos, eles tinham muita criatividade, mas um anjo no céu, a gente não tem ideia do que é um anjo. É fácil você pegar uma mulher italiana assim como modelo e desenhar um anjo com aquele cabelão e aquelas roupas até e a asa de... Mas a gente não tem ideia do que é um anjo, mas o anjo se revelou lá, fez um milagre, eles começaram a falar 70 línguas diferentes. Isso seria a raiz daqueles 70 povos. Ou seja, a partir de lá vão ter 70 línguas e eles vão dar origem a 70 povos. Lá em cima, no céu, tem no mundo da Yetzirah, tem um anjo que a gente não fala o nome dele, fala Memtet, só as iniciais, que ele é responsável por 70 anjos que são responsáveis por esses 70 povos. O profeta Daniel, ele descreve que o anjo Gabriel ele vai depor o anjo da Babilônia, colocar no lugar dele o anjo da Pérsia. E aí, aqui embaixo tem uma guerra. Quer dizer, na hora que esses anjos se mudam lá em cima, aí um país conquista o outro. Quer dizer, uma consequência desse remanejamento lá em cima. Então, esses 70 povos são representados por 70 anjos, eles são 70 povos de etnia. Eles não são 70 países. Eles não é levado em conta a geografia. É levado em conta somente a etnia, nesse caso. Nossos sábios assim definiram desses 70 povos, eles não conseguiram definir muita coisa porque veio Sanherib, o rei da Assíria, e ele misturou todos os povos. Ele tinha uma tática que ele chegava no lugar, imagina o Sanherib, só como exemplo, o Sanherib conquistou Caraguatatuba. O que ele fazia? Ele falava, aqui vocês conhecem cada buraco, cada caverna, e aqui vocês têm um amor pela terra, vocês têm um patriotismo, vocês estão dispostos a morrer pela sua terra. O que ele fazia? Pegava os habitantes de Caraguatatuba, colocava eles no Japão, pegava japoneses, colocava aqui. Tipo, essa era a técnica dele. Aí a pessoa, num lugar que ele não conhece, ele está no desespero, ele precisa do governo para ajudar. Então, essa era a tática dele. Tipo, para a pessoa não ser um patriota no próprio país, ele vai estar no país do outro, e lá ele vai estar desesperado, ele vai pedir ajuda do governo.
E ele pegou aqueles povos antigos, que era o Egito antigo dos hieroglifos. Eles eram pessoas escuras, sim. Uma vez eu tenho umas manchas na Torá, que são manchas verdes, vermelhas e brancas. E o nome da mancha é Negatzarat. Aí eu dei uma aula sobre esse assunto, o YouTube me bloqueou essa aula, falou, você está falando da Negatzarat, você não pode falar da Negatzarat, mas a Negatzarat é uma mancha vermelha, uma mancha verde, uma mancha branca. Então, assim, não usa mais essas palavras, assim, eu fiz tshuva, aprendi. Então, os egípcios antigos, eles eram pessoas dessa cor, e eles tinham cabelos lisos. Os egípcios dos hieroglifos. Eles tinham um rio sagrado, que era o rio Nilos, eles tinham vacas sagradas. E o Sanherib, ele pegou aqueles egípcios antigos e levou para outro lugar. Pegou o país chamado Amon, o país chamado Moab, pegou todos os países da antiguidade e mudou os povos. Hoje em dia, se você for para a China, no meio do caminho de Israel para a China, você vai até o Paquistão, são árabes. Então os árabes, eles tinham o império deles. Depois da Índia tem os chineses, eles são amarelos, e entre o Paquistão e a China tem um país que é a Índia, que eles são pessoas dessa cor, eles têm cabelos lisos, eles têm vacas sagradas e rios sagrados. Isso era característica daquele povo egípcio antigo. Então pode ser que o Sanherib pegou eles de lá e colocou na Índia. Então, Sanherib é Sanaquerib, aí o João Ferreira de Almeida também deve ter transliterado, mas transliterou do jeito que ele sabia. E, de qualquer maneira, esses 70 povos, eles são 70 etnias, e eles estão misturados hoje em dia, que o Sanherib misturou eles. Então, cada país você vai ter um pouquinho de cada um. Mas lá em cima, os anjos que representam esses 70 povos, eles sabem certinho, eles recebem uma cota de fartura, de vitalidade lá de cima, para repassar para o povo deles. Então vou te contar como isso funciona. Na Sefirot, lá em cima, que depois o Heitor vai explicar para vocês o que são essas 10 Sefirot. Na Sefirot tem as raízes, né? A gente chama isso de árvore da vida. Imagina uma árvore de cabeça para baixo, que as raízes estão lá em cima e a fruta está lá embaixo. Você pegou uma árvore com frutas, o seu coqueiro dos coquinhos que você fez o licor que já está quase terminando, e você virou o coqueiro de cabeça para baixo. Então, as 10 Sefirot, elas são chamadas de árvore da vida, mas elas são uma árvore de cabeça para baixo. Quer dizer, primeiro tem as raízes, que é a Chokhmah Binah Adat. Depois tem as Midot, a Chesed, a Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. E vem toda essa fartura, essa chefa, como se fala, essa abundância lá de cima para descer para o mundo, vai descer para o Malchut, que é a última Sefirah. A Malchut é comparada já à fruta da árvore. Então, em relação a nós, imagina uma mulher que ela deu à luz a um nenê, e ela está aqui numa saudade de Shabbat, uma refeição de Shabbat. Nessa refeição de Shabbat tem halá, tem pão, tem vinho, tem carne, tem peixe, tem saladinha, tem sobremesa, e ela está segurando o nenê, ela está comendo tudo. O nenê não tem como comer nada. Ele não tem como comer nada. Simplesmente ele é um nenê, ele não... Aí depois que ela come tudo, aí ela vai transformar isso, ela vai transformar o pão que ela comeu, o vinho que ela bebeu, o peixe que ela comeu, a salada que ela comeu, a carne que ela comeu, a sobremesa que ela comeu, ela vai transformar tudo isso em leitinho para o nenê. O nenê vai receber tudo que tinha nessa mesa, ele vai receber de acordo com o nível dele. A Malchut, ela é uma Sefirah que ela faz isso para a gente. Ela pega toda a fartura, a abundância lá de cima, do mundo espiritual, e transforma isso em material. Como a mãe transforma toda a refeição em leitinho para o nenê, essa Sefirah chamada de Malchut, ela vai pegar toda essa abundância lá de cima e materializar isso, fazer isso chegar ao nosso nível.
Aí lá de cima, o tribunal divino, são os anjos que foram criados antes de nós para fazer essa fiscalização. Aí vai ter dois tipos de repasse dessa fartura lá de cima. Vai ter um repasse que o Zohar, um clássico de Kabbalah, ele dá um exemplo para isso. Ele fala que, imagina um rei, antigamente era um exemplo que antigamente tinha um rei, hoje já não tem mais, mas o exemplo que eles davam 2.000 anos atrás, tinha um rei. O rei era uma pessoa estudada, uma pessoa delicada, uma pessoa... O rei não ia atacar uma cadeira em alguém. E naquele país tinha um assassino. Precisava então de um carrasco para dar uma pena de morte para o assassino. Aí o rei próprio não vai conseguir matar o assassino. Ele é uma pessoa delicada, educada, estudada. Então ele contrata uma pessoa ruim. E essa pessoa ruim, ele vai estar lá recebendo o salário todo mês, para que quando tiver alguém que vai merecer uma pena de morte, essa pessoa ruim, o carrasco, ele vai matar a pessoa que... ele vai matar o assassino. Então ele recebe o salário, como o rei dá o salário para ele, o rei não quer nem olhar para essa pessoa, uma pessoa ruim. Então ele dá o salário pelas costas. Tipo, a pessoa aparece e ele joga o dinheiro dele pelas costas. Isso é chamado de Bechanat Achoraim, aspecto de pelas costas. Então, uma parte das pessoas aqui nesse mundo vai receber a vitalidade dela dessa maneira, que vai ser pelas costas. Então, como funciona a estrutura da abundância, da fartura que desce para esse mundo? Cada um desses anjos vai receber uma cota que ele vai repassar para o povo, que ele é responsável por esse povo, e independente disso, se esse povo estiver se comportando certo ou não estiver se comportando certo. No nosso caso, o povo de Israel, aí Hashem ele vai dar para a gente diretamente essa fartura, essa abundância, mas aí ele cobra da gente que a gente se comporte da maneira correta. Então, tipo, como uma mãe ela vai cobrar da filha, que a filha se comporte certo. Ah, mas a filha da vizinha está fazendo tudo errado. Ah, a filha da vizinha é a filha da vizinha. Tipo, mas a sua filha, você não quer que ela faça errado. Então, só para dar um exemplo disso, esse exemplo é muito importante. Nós temos a nossa instituição, a nossa ONG, é pertinho do Instituto Butantan. Lá tem o maior zoológico de cobras. E na Torá está escrito que o Deus deu um castigo para a cobra, que a cobra vai comer pó. E você pode ir lá no Instituto Butantan, você fala, olha, características da cobra que estava no paraíso. Ela falava, e o castigo dela foi que ela ia comer pó. Então você pergunta, tem alguma cobra aqui que fala? Você fala, não tem cobra que fala. Tem alguma cobra que come pó? Pode falar, se você der pó para a cobra comer, ela morre. Então tá bom. Então o que quer dizer? A cobra falando, diz o Zohar, era um anjo da morte que baixou na cobra, lá no encosto. Tá bom. Então ele baixou, falou e foi embora. A cobra voltou a ser um animal irracional. Mas o negócio do pó, porque a Torá usa essa expressão de que a gente sabe que é um exemplo. Como a gente sabe que é um exemplo? Quando o Adão e a Eva, eles comeram a fruta do Etz Hadat, eles fizeram a primeira transgressão. Então Hashem, Deus, ele falou para Adão, por causa que você... primeiro eu vou te falar como funcionou lá. Primeiro Deus pergunta para ele onde ele está, para ele não surtar, para ele não enlouquecer, para ele não levar um susto. Quer dizer, Deus está em todo lugar, ele sabe onde o Adão está, ele pergunta onde ele está, só para ele não surtar. Aí o Adão fala, olha, eu estou escondido aqui porque eu estou pelado. Aí Deus pergunta para ele, como você sabe? E levando em conta que a sensibilidade dele, sendo que ele foi criado pelo próprio Deus, a sensibilidade dele era infinitamente maior do que a nossa. Porque se acontecesse isso com a gente, ninguém ia ficar preocupado se está com roupa ou sem roupa. A nossa geração é uma geração descartável, a gente é muito superficial. No caso dele, ele teve essa sensibilidade que a gente não teria, de falar para Deus, olha, eu estou com vergonha. Aí Deus pergunta para ele, por que você está com vergonha? Quer dizer, quer conversar com ele para ele não surtar, para ele, pouco a pouco, vamos chegar lá.
Porque você está com vergonha? Talvez você comeu essa fruta, o único mandamento que eu te dei, talvez você transgrediu. Aí, nessa hora, Deus está colocando na mão dele, agora faça tshuva. Fala, olha, estou arrependido, não faço mais. Terminou, vamos virar a página. Ele falou, não, eu sou perfeito, você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender do que você me fez. Olha a mulher que você me deu. Você tem que se olhar no espelho, você tem que se arrepender. Você me estragou a família, você estragou a minha vida. Olha o que você me causou. Ele não se arrependeu do que ele fez. Por causa que ele não se arrependeu, então ele vai levar um castigo. Se ele tivesse se arrependido, não levaria castigo nenhum. Aí Deus pergunta para Eva, por que você comeu essa fruta? Aí a Eva fala, eu sou perfeita, você tem que se arrepender. Olha a cobra que você colocou aqui, você não está arrependido que você colocou essa cobra aqui? Você estragou a minha vida. Eu tinha um marido, estava feliz, agora por causa dessa cobra que você colocou aqui, você me causou, me arruinou, estragou minha família. Quer dizer, o Adão e a Eva não se arrependeram do que eles fizeram, eles jogaram a culpa em Deus. Falaram para Deus que Deus tem que se arrepender, Deus tem que fazer tshuva, porque eles estavam certos. O Adão falou, olha, eu não fiz nada, você me deu uma mulher que não presta, o que você quer de mim? Agora você me estragou a vida. A Eva falou, eu não fiz nada, você colocou uma cobra aqui, você que me estragou a vida. A cobra, ela já tinha uma resposta pronta. A cobra, quando Deus perguntasse para ela, ela ia falar, Deus falou para não comer essa fruta, uma cobra falou para comer, eles deveriam ouvir a quem? A cobra, ela ia sair daí sem castigo nenhum. Por causa disso, Deus não perguntou nada para ela e ele já falou direto, você vai comer pó, quer dizer, esse vai ser o seu castigo. O que quer dizer você vai comer pó? Da mesma maneira que no caso do Adão, está escrito com o suor da sua face você vai comer o pão, não quer dizer que você tem que dar a volta no quarteirão 5 vezes até começar a suar, aí você vai pegar o pãozinho e esfregar na testa, e só aí você vai poder comer o pão. Não é isso. Quer dizer, você vai trabalhar duro para poder pagar suas contas. Para a mulher, ela vai sofrer por causa da família. E agora a cobra é o contrário. Isso que Deus falou que ela vai comer pó, é um simbolismo que aonde ela estiver, o sustento dela vai estar lá de graça e em abundância, como o pó da terra, que tem pó em tudo quanto é lugar, e o pó é grátis, ela vai encontrar o que ela precisa em qualquer lugar e de graça. Então por quê? Isso foi um prêmio, não foi um castigo. Porque Deus não queria ouvir a reza dela. Deus quer ouvir a nossa reza, Ele quer que cada um de nós ele quer que cada um de nós bata ponto lá em cima, né? Oi, estou aqui, estou precisando de alguma coisa, senão não teria tempo para conversar, mas agora que eu estou precisando de alguma coisa, vamos conversar. Está aqui a minha listinha, estou precisando de 1, 2, 3, 4, 5. Pelo menos você vai falar com Deus. Quando falta alguma coisa, você vai falar com Deus. Então ele está esperando o tempo todo. Quando você já vai falar com Ele, então ele dificulta um pouco a nossa vida para que a gente possa... isso é eu queria contar para você também, isso não é só com pessoas simples que acontece, também com donos de pousadinha. Às vezes, eu sou uma pessoa simples. Então, às vezes acontece com uma pessoa muito grande, que tem um lugar muito bonito. Também tem que rezar, tem que pedir para Hashem para ajudar um pouquinho com as contas. Então Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. E para não ouvir a voz da cobra, então ele falou, a cobra nunca vai ter problemas de contas a pagar. Sempre onde ela for, ela vai estar muito rica, porque a gente não quer ouvir a reza dela. Então, a gente voltamos agora para o nosso caso do paraíso. Começa esse assunto que lá em cima, então, vai ser determinada agora uma cota específica para coisa ruim. A cobra, ela inaugura esse assunto, que lá em cima a cobra, ela não vai desaparecer, quer dizer, a coisa ruim vai continuar existindo, mas ela vai receber a vitalidade numa cota definida, não mais do que isso. O que acontece na prática, quando a gente se comporta errado, aí a coisa ruim recebe o que teria que chegar para nós,
o outro lado recebe isso. A cota dela aumenta por causa que a gente não tem o direito de receber o que a gente deveria estar recebendo. Então, no lugar de chegar para a gente, chega mais para o lado contrário. Mas, de uma maneira geral, esses 70 povos, esse que é o esquema deles. Tipo, eles são 70 anjos, responsáveis por 70 etnias. Essas etnias passam de pai para filho, independente de quem era mãe. E essa pessoa vai receber a cota dele lá de cima, de acordo com o que está determinado no esquema daqueles anjos lá em cima. Ou seja, se vai receber mais, vai receber menos. Isso tudo de acordo com o que foi determinado lá. O nosso povo está fora dessa regra. É uma coisa interessante que quando o anjo Gabriel fez esse milagre, então as 70 pessoas que iriam dar origem aos 70 povos, quer dizer que o filho dele já iria, eles seriam tipo como o nosso povo, começou com 12 filhos do Jacob, que deram origem a todo o povo de Israel. Lá tinham 70 pessoas que dariam origem a 70 povos. Depois que o Sanherib misturou os povos, nós ficamos somente com duas definições. Nós não sabemos todos os 70 povos quem eles são, eles estão todos misturados, em todos os lugares tem todos os 70 povos, mas nós sabemos de uma maneira genérica que os europeus eles são os descendentes do Esav. Isso todos os tzadikim, começa pelo Don Yitzhak Abarbanel. Ele escreveu um livro chamado Yeshuot Meshichor, e nesse livro ele fala que os povos europeus são as tribos do Esav. Outra coisa bem definida, na Gemara, o Tosfot ele explica isso, o Ismael, os descendentes de Ismael, eles são o Irã e os árabes do Golfo Pérsico. O Ismael se misturou com os persas. Fora essas duas definições, que para nós são definições assim corretas, a gente, inclusive o Rebbe de Lubavitch, ele falou que os Estados Unidos é o lado bom do Esav. Quer dizer, eles também são o Esav, mas é o lado bom do Esav. O Esav é o Esaú da Torá. E fora essas duas definições, que os europeus eles são as tribos de Esav. E o Irã e o Iraque, os árabes do Golfo Pérsico, eles são o Ismael. Fora essas duas definições, todo o resto está misturado. Até o ponto que uma vez, só contar para vocês isso entre nós, não precisa ficar espalhando, eu vi uma entrevista do Rav Lau, que era o rabino-chefe de Israel, com o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch falou para o Rav Lau, você sabe que dizem que os japoneses, eles fazem parte daquelas 10 tribos de Israel que se perderam. E o Rav Lau falou que ele já tem como provar que uma parte dos japoneses, eles são descendentes das 10 tribos perdidas. Quer dizer, o mundo é uma mistura. Fora os europeus, que eles são os filhos de Esav. O Irã e os árabes do Golfo, que eles são as tribos do Ismael. Fora isso, tudo o resto é uma mistura. Essa aqui era a resposta para a sua pergunta. Agora, Aline, você é só perguntar. Curtinha a resposta. Né? É curtinha. Hoje eu estou me controlando. Curtinha. Então, eu tenho uma pergunta, não sei bem como desenvolvê-la. Você é muito inteligente, você pode desenvolver de qualquer maneira. É só querer. A alma escolhe a família. Sim. Lá... Dentro da raiz daquela alma, ela tem opções. Ela não pode escolher qualquer uma. Ela escolhe a menos pior dentro da raiz da... E essas opções, elas estão relacionadas com a missão dela, com a... E depois, é claro, depois que ela viria para a Terra, ela tem as mitzvahs e tzedakás a fazer, que também faria parte da missão dela. E aí a questão é que como que isso acontece? Ela já tem alguma... Dentro desses aspectos, ela escolhe a família como? Olha, parabéns. Pergunta muito, muito boa. E qual a importância de cumprir as mitzvahs e tzedakás, isso ao longo da vida dela? Olha, parabéns. Pergunta muito, muito boa. A Aline é super dotada. A Aline, ela tem umas perguntas, ontem me pegou. Olha, e quando uma pessoa me liga para fazer uma pergunta, às vezes eu falo, deixa eu pensar 15 minutos.
eu entro no Google de Israel, entro nos sites de grandes rabinos, vejo o que eles falam sobre esse assunto. 15 minutos depois eu... Melhor HD tá aqui. Olha, uau. Mas aí, aqui eu não tenho nem como fazer isso, né? Agora, em primeiro lugar, contar para vocês, a Aline, ela fez um licor de coquinho. Todo mundo pensava que aqueles coquinhos não serviam para nada e ela descobriu que o coquinho vai ser vendido mais caro do que todas as outras frutas. Então, Lechaim, Atzlachá, Briut, Panassá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Lechaim. Amém. Amém. É uma delícia. Absorve na língua isso aqui. Tá vendo a propaganda? Delícia. Daqui a pouco ela vai começar a vender. A gente vai precisar mandar um rabino aqui para dar esgarrar. Vamos fazer a minha encomenda. Você tem que ter um rabino para fazer o... Dá um selinho de cachorro. Porque é para fazer bonito para os Vai hóspedes, precisar. né? Os hóspedes vêm aqui, fazem Comprar tudo certinho. Isso pra aqui ser. Opa, vai esgarrar. é uma fruta especial. Sim, é o De coquinho. Caraguá. De Caraguá, coquinho. De Caraguatatuba, só aqui. E ela é sustentável, porque fomos nós que plantamos a árvore, Uau, colhemos a árvore uau, e fizemos, aliás, ela fez, né? uau. Não é porque como eu faço o teste, Sim, então ela vai fazendo e eu vou testando até chegar no ponto certo. Normalmente eu caio antes. olha só, que maravilha, que maravilha. Então, assim, contar para vocês, a pergunta da Aline, quando uma alma vai descer para esse mundo, então diz o Arizal, o Zohar traz isso também, mas o Arizal, ele explica, ele coloca tudo esquematizado, que existem raízes de almas. Ou seja, tinha a alma do Caim, era uma alma muito elevada, o Caim que matou Abel, por causa que ele era uma alma muito elevada, mas na hora que o Adão Arishon, aquele primeiro homem, fez aquela primeira transgressão, ele trouxe o mundo inteiro para baixo. O mundo mudou de dimensão, saiu da dimensão que estava para uma dimensão perecível. Então, ele trouxe todo esse lado impuro para o mundo, e mesmo que o Caim ele era uma pessoa que o lado bom dele era muito bom, mas o lado ruim que ele recebeu por causa dessa descida, o lado ruim ultrapassou o lado bom. E ele se sentia tipo responsável por todos os assuntos religiosos, ele se sentia rabino-chefe, e o Caim, ele nasceu com uma irmã gêmea. Então, a gente entende que eles iriam se casar naquela primeira geração, eles iriam se casar com essas irmãs, e depois já iriam se casar entre primos, e depois já iriam se casar entre... O mundo começou assim. O Abel nasceu com duas gêmeas, então ele nasceu tipo com duas esposas. Então esse foi um caso, o Caim ele ficou com inveja do irmão dele por causa disso. Ele falou, eu nasci primeiro, eu devia ter nascido com duas, ele nasceu segundo, ele devia ter nascido com uma, quer dizer que ele está com uma esposa a mais do que ele merece e eu estou com uma menos do que eu mereço. E outro problema que teve, aquelas primeiras 10 gerações do Adão e a Eva até a Arca de Noé, eles não podiam comer carne. Então, o Caim, ele fez um sacrifício de pishtan. Pishtan é linho, porque as roupas eles precisavam fazer, então eles faziam as roupas ou de linho ou de lã. Então, o Caim fez o sacrifício de linho. O linho é uma plantinha que tem lá no Oriente Médio. Aqui no Brasil tem uma coisa parecida, que é a chita, mas lá é um linho verdadeiro. E o Abel, ele fez o sacrifício de um carneirinho, porque o foco lá era lã, ou seja, os dois não podiam comer carne, os dois estavam pensando só nas roupas. Mas, por trás disso, existia um segredo muito profundo, que lá em cima tem a Hesed, que é a Seferá, que representa a bondade, e a cor dela é a cor branca, e ela é representada pela água, pela lã,
E o linho, ele está sincronizado com a Gvurá lá em cima, que é a Seferá, que tudo que tem de coisa rígida, de severidades no mundo, a raiz disso é a Gvurá. Então o Caim, ele queria determinar que o mundo vai ser um mundo durão. Tipo, tudo aqui vai ser na dureza, na rigidez. Então ele fez o sacrifício de linho, e estava um dia que não tinha vento nenhum, e Hashem fez um milagre, fez um vento, toda a fumaça se espalhou. Quer dizer, ele viu com os próprios olhos que Deus não aceitou o sacrifício dele. O Abel fez o sacrifício do carneirinho, que representa a lã, que é a cor branca, que é relacionada a Chesed, a bondade, Sefirá da bondade. E estava um dia de ventania, e Deus fez um milagre, a fumaça do corban, do sacrifício dele, subiu reto para cima. Então o Abel, ele foi aceito, o sacrifício dele foi aceito por Hashem, e o Caim agora ficou com ciúmes em dobro. Ele ficou com ciúmes que, desculpa, ele é o mais velho, quem vai ser o representante de todos os assuntos religiosos vai ser o irmão, que agora está aí, ele e Deus já ficaram amigos íntimos, aí eu fiquei de fora. E até que ele resolveu fazer uma solução final. Ele falou, ele assassinando o irmão dele, aí não vai mais ter concorrência, ele vai fazer o sacrifício, Deus vai ser obrigado a aceitar, porque não vai ter outro. E ele, dentro dos cálculos que ele fez, ele acabou assassinando o irmão por causa desses dois motivos. E agora, essa alma do Caim, ela vai se ramificar em 3 pessoas. E aí começa esse segredo de quem vai ser quem. Porque vai precisar fazer a retificação. Então, uma dessas pessoas era o Itró, que era a parte mais elevada da alma do Caim. O Itró, ele era o sacerdote de Midian. Quer dizer, o cara mais idólatra, assim, mais, imagina o cúmulo da idolatria. O Jetro, que se fala na tradução do João Ferreira de Almeida, é traduzido como Jetro. Ele transliterou o Itró, mas acho que no latino o J era I, então ele fez uma transliteração português-latino assim meio misturado. E agora ele tinha que fazer a retificação da alma do Abel, do Caim. Então o Caim tinha assassinado o irmão dele para roubar a esposa, né? Esse era um dos motivos. Então o Itró, ele se converteu ao judaísmo, quer dizer, ele veio para Moshe, ele aceitou a Torá de Moshe, e ele trouxe a Tzipora, que era filha dela, para se casar com Moshe, e diz, a Tzipora, ela era a reencarnação daquela mulher que o Caim matou o Abel por causa dela. O Caim, ele se reencarna como Itró, e o Abel como Moshe, como Moisés. E agora a retificação dessas almas vai ser assim, que ele vai devolver aquela mulher que para roubar ela, ele assassinou o irmão, e agora ele vai devolver ela para o irmão, ele vai salvar a vida de Moshe, do Moisés, que o Moisés já estava quase tendo um infarto de tanto trabalho, e ele fez para o Moshe, posso falar Moshe, vocês entendem, né? O Moisés é Moshe. E ele também transliterou o nome lá, não traduziu, né? Então ele fez para o Moshe um esquema de trabalho que o Moshe não precisou mais. E até em fato, se o Moshe não recebesse do Itró esse esquema de trabalho para distribuir o trabalho dele entre 74 mil pessoas, o Moshe não aguentaria. Então ele também salvou a vida do Moshe, também devolveu a mulher. Então foi o conserto do Caim. Então o que acontece com essas almas quando elas se reencarnam é dentro desse esquema. Tipo, elas são ramificações de uma alma original que ela veio para esse mundo para fazer um concerto, e por isso ela tem que escolher alguém que está dentro dessa categoria, ou seja, ela só volta na raiz da mesma alma, ou seja, as almas que se ramificaram do Abel, as almas que se ramificaram do Caim, ou seja, todas as almas estavam no Adão e na Eva. E a partir de lá elas se ramificam em 600 mil almas matrizes, e a partir de lá se ramificam em milhões.
Então, só que sempre a alma vai voltar de acordo com o concerto que ela precisava fazer e no lugar onde esse concerto iria acontecer. Então, para vocês eu nem preciso explicar o que é isso, porque vocês já presenciaram isso. Você imagina você chegar em Caraguatatuba, aí vocês se encontraram, aí você já presenciou esse milagre assim, de sincronização de almas, né? Porque você tinha que nascer aqui, porque o senhor Yitzhak tinha que vir para cá. E tem uma curiosidade. Curiosidade. Tem uma curiosidade nisso, porque em 2012, quando a Aline tinha, 16, 17 anos, ela foi minha aluna. Era a pior aluna que eu tinha. Assim. Tá? Quando eu entrava na sala de aula, ela ficava no fundo e eu já falava, quem não quiser assistir, não precisava terminar fora, ela já estava lá. Aí deu um pulo de 5, 6 anos, aí nós nos encontramos, né? Aí ao contrário, ela querendo voltar para a escola. Eu gostaria de velejar, vamos velejar, se quiser. Isso acabou dando em 7 anos de casamento. Uau, parabéns. Parabéns. E eu acho que tanto eu quanto ela crescemos bastante na vida como pessoas. E o mais curioso, ela é o meu resgate. Uau. Ela me puxa, ela me conduz. Quando eu menos espero, ela tem uma cobrança. Você não está fazendo isso, precisa fazer aquilo. Precisa... De onde você arrumou isso, Aline? Você era adventista até outro dia, e agora? Uau. Então tá aí muito bem explicado pelo Rabino. Obrigado. Opa, parabéns. Agora, doutor, sua pergunta vai em sentido horário. Olha, eu queria fazer um pequeno comentário assim, antes de iniciar a minha pergunta, que eu já estou com a pergunta já pronta, já. Bastante conceitual. E eu ouvindo o Ravi, e a gente vê assim, como as coisas são muito, como quanto mais a gente estuda a Torá, e mais a gente ouve a Torá, mais nós somos ignorantes sobre a Torá. Porque sempre nós podemos aprender mais a Torá. É uma coisa incrível aprender sobre a união dos povos, né? Enfim. Mas a minha pergunta é uma pergunta bastante conceitual. Eu gosto de começar justamente por também ser cabalista, né? Cabalista você começa do baixo para cima, você começa do simples e depois você aumenta a complexidade, né? O conceito cabalístico. Então eu vou começar a minha pergunta da base de todo o judaísmo. Quando Deus cria os céus e a terra, Sim. Eu quero ouvir do Ravi o que é para o Ravi os dois céus. Sim. Então, olha, parabéns, doutor. Olha, o senhor também está dando sinais de superdotado como a Aline, né? Então, assim, está escrito no Zohar, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Va'aretz hayta tohu vavoh. E a terra estava vazia e desolada. Então, o Zohar pergunta... Como pode ser, se Deus criou o céu e a terra, como pode ser que a terra estava vazia e desolada? Aí diz o Zohar, esse estava vai para antes da criação. Quer dizer que a terra antes da criação estava vazia e desolada. Mas antes da criação ela não existia. Como pode ser que antes da criação ela estava vazia e desolada? Aí o Zohar procura uma palavra que no hebraico não existe uma palavra assim, no aramaico não tem, ele acaba encontrando na língua grega, encontrando uma palavra dessas, que para definir uma matéria que ela não tem medida, não tem tamanho, não tem peso, não tem consistência, não tem cor, não tem, e ela existe. Então no hebraico, se você não tem como pesar, medir, você não tem uma coisa que não existe. Então no hebraico não tem uma palavra para isso, e no aramaico também não. O aramaico é um derivado do hebraico, mas no grego antigo tinha uma palavra chamada Homer Yuli.
Yuli. A palavra Yuli quer dizer assim, é uma matéria que ela não tem peso, não tem tamanho, não tem definição absolutamente nenhuma e mesmo assim existe. Ela é totalmente indefinida e mesmo assim existe. Então o que aconteceu? Que isso é referência para o mundo do Tou. Antes de Deus criar a nossa terra, está escrito que isso que a gente estudou ontem, no começo é a essência divina. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Aí começa uma grande ocultação, que a gente vai chamar isso de Tzimtzum. A Tzimtzum Arishon, o primeiro Tzimtzum, a primeira retração. A partir dessa retração, vão ter paralelo de luzes e receptáculos. Ou seja, aquela primeira contração, que é na verdade uma ocultação, ela vai ser a fonte de todos os receptáculos, ou seja, tudo que você vai chamar de corpo, a fonte disso é naquele primeiro tzimtzum, naquela primeira ocultação, e vai ter um paralelo entre luzes e receptáculos. Então nós vamos, depois desse grande tzimtzum, Deus cria o mundo, vai ser chamado de Ak. Ou seja, lá existem as 10 sefirot, mas elas são uma coisa só. Depois vai ter uma nova criação que vai ser chamado o Olam Akudim. Esse Olam Akudim, quer dizer, vão ter as 10 sefirot em um receptáculo só. Depois vai ter Olam Nikudim, mundo dos pontos. O que quer dizer pontos? Que se 2 pontos se unem, eles já não são nenhum dos dois, mas é um ponto. Então esse Olam Nikudim tem as 10 sefirot, que elas são comparadas a pontos, e só que elas não têm nenhuma sincronização entre elas. E cada uma delas vai ter o receptáculo delas, e as 10 não tem sincronização nenhuma, e lá vai acontecer um fenômeno cabalístico chamado de Shevirat HaKelim, a quebra dos receptáculos. Essa quebra dos receptáculos, ela vai causar com que as luzes caiam e cheguem até esse nível que nós estamos, as luzes do Tou, e a partir desse mundo que se torna o nome dele vai mudar de mundo dos pontos, de Olam Nikudim, para Olam Tou, o mundo da desolação. A partir disso, esse mundo se torna vazio, desolado, e a terra ela é construída a partir desse mundo vazio, desolado. Por isso está escrito, a terra estava vazia, desolada. Uau! Agora nós temos uma grande surpresa aqui, o nosso querido Heitor mandou uma moto para comprar uma Coca-Cola, vai saber onde, nessa cidade onde tudo se fecha tão cedo. E olha, parabéns, 2 Coca-Cola. Não tinha visto uma, mas são 2. Parabéns. Olha, gente, isso dizem, por favor. Então, na prática, Deus ele cria o mundo, o nosso mundo material, o lado material do mundo a partir da quebra dos receptáculos. Agora, esse é o lado, a terra. Então, o que quer dizer o céu e a terra? Aí nós vamos para um assunto que é chamado de 7 céus, que é um assunto mais profundo. Quer dizer, a origem do mundo material, que a gente vai chamar ele de terra, é uma origem do mundo vazio, desolado, da quebra dos receptáculos. Quer dizer, o nosso mundo aqui embaixo, ele foi feito a partir daquele mundo vazio, desolado, a partir dos receptáculos quebrados. Aí a gente vai para o assunto de 7 céus e uma terra. Esse assunto vai ser sincronizado com a Sefirot lá em cima. Aí essa terra, nos 7 céus e a terra, vai ter uma sincronização entre o mundo espiritual e o mundo material, uma Sefirah chamada de Malchut, que ela repassa toda aquela fartura do mundo espiritual para nós, quer dizer, ela vai ser a sincronização entre o mundo espiritual e o mundo material. A gente vai receber do Malchut, a gente vai receber tudo, e acima do Malchut nós vamos ter o primeiro dia da criação, que é a Chesed,
que é a Seferá chamada de bondade. Por isso que no primeiro dia da criação, tudo que tem a ver com bondade, a água para tudo quanto é lado, a criação da luz, tudo que é chamado de bondade vai acontecer no primeiro dia. O segundo dia vai ser Gvurá, e no segundo dia Deus ele vai colocando limites, criando níveis, a força da gravidade, a atmosfera, a estratosfera, ele vai criando limites. O segundo dia ele não fez nada palpável, nada que você possa pegar com a mão. Simplesmente foram divisões. No primeiro dia Deus falou que era bom. No segundo dia ele não falou que era bom. Aí você pergunta, pera, se no primeiro dia ele falou que era bom, por que no segundo dia ele não falou? Porque a Gvurá, essa Seferá chamada de Gvurá, rigidez, a severidade, o que Deus fez no segundo dia? Fez a separação, separou entre as águas de cima e as águas de baixo. E isso, coisa boa, não é. Uma separação não é uma coisa boa. Mas então por que Deus fez se não é coisa boa? Porque era necessário. Era necessário, mas não era bom. Então Deus fez porque era necessário, mas não falou que era bom, porque bom não era, mas era necessário. Era a separação entre cada nível. Até a gente chegar no terceiro dia, Deus falou 2 vezes que era bom. E no quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, todos os bilhões de anos-luz, assim. Deus criou em um instante. E aí foi criado o que a gente chamaria de céu material. Mas então, o que é o primeiro céu? O céu do primeiro dia, o que é? Se o céu do quarto dia é o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, tudo, o que é o céu do primeiro dia? Que no primeiro dia Deus criou o céu e a terra. No quarto dia Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Então aí a gente vai para a sincronização com a Sefirot lá em cima. Os 7 céus, que vão ser essas 7 Sefirot, que cada uma ela está num nível superior à outra, e que nós aqui embaixo estamos sincronizados com aqueles níveis lá em cima. Essa é a explicação cabalística para isso. Agora é só perguntar. Então, o senhor falou lá sobre a Eva e Adão lá, né? Eu queria saber o papel da mulher, porque o homem sempre culpa a mulher quando fala, você escutou a cobra. Sim. Então, eu gostaria que o senhor explicasse essa parte. Então, assim, o que aconteceu lá é assim, que o original da criação é que a Havá, a Eva, ela seria Em Kol Chai. O nome dela é Havá porque ela é a mãe de toda a criação. Quer dizer, ela seria a mãe do marido, ela seria, tipo assim, vocês podem explicar, eles vão dar uma explicação sobre esse assunto também. Então, assim, a pessoa, pela Torá, a pessoa é obrigada a se casar, não importa. A mulher vai mandar nele, não vai mandar, vai bater nele, não vai bater. Você é obrigado a se casar, em primeiro lugar. Não tem desculpa, você não pode falar, olha, eu não me casei porque a única mulher que queria se casar comigo ela era muito durona. Apanha dela, mas casa, não tem problema. O negócio pela Torá, o homem é obrigado a se casar. Pelo Shulchan Aruch até... Me casei. Tá vendo? Isso que é. Então, o original da mulher é que ela seria a mãe de todo mundo, a mãe do marido, ela ia cuidar do marido, ela ia falar para o marido tudo o que ele precisa fazer. Quando a gente vê nos 10 mandamentos, tem o mandamento de honrar pai e mãe. Então lá a gente vai aprender uma coisa muito interessante, que a gente tem a obrigação de honrar o pai e a mãe numa coisa que não vai contra a Torá. Agora, se o seu pai fala, vai assaltar um banco e me traz o dinheiro, você fala, nisso eu não preciso te obedecer. Se a sua mãe fala, olha, briguei com a vizinha, vai lá, coloca veneno na comida dela, você fala, nisso eu não preciso te obedecer. Quer dizer, a gente só pode obedecer o pai e a mãe numa coisa que não vai contra a Torá. Mas se eles pedem para você fazer uma coisa errada, aí você está isenta de obedecer. E isso que na hora que o Adão foi criado, na hora que a Eva foi criada,
que ela foi denominada a mãe de toda a criação, então ele próprio entendeu que o que ela mandar ele tem que obedecer, mas só que ele se esqueceu desse detalhe, que se ela manda ele fazer a única coisa proibida, ele podia falar, Deus falou para não fazer e a mulher está falando para fazer. Então se Deus falou para não fazer e a mulher está falando para fazer, eu vou ouvir Deus, não vou poder ouvir a mulher. Parece até quando a gente é criança, né? Todo mundo, principalmente que tem irmão, fala assim, ó, vai lá e puxa o rabo do gato. Aí vai lá e puxa o rabo do gato. Aí pai e mãe antes, né? Dava umas palmadinhas lá. E aí, por que você fez isso? Ah, porque ele falou pra eu fazer. E fica um colocando a culpa no outro. Exatamente. Mas não tem a mesma coisa. Agora eu vou contar para vocês já o negócio. O que É acontece? que com homens, toda vez que acontece algo de errado, Assim, a mulher fala pra ele. Só Sim. que ele não escuta. Aí depois ele fala, tá vendo? Quando ela dá orientação que é certa, ele nunca fala. Mas quando é errado, que ela dá um conselho errado, aí culpa ela. tá vendo? Olha isso. Ué, mas isso está... É engraçado. Não, na defesa, mas é engraçado porque esse daqui, logo após o Adão comer do fruto do conhecimento, quando Deus aparece, é verdade. O homem culpa a Eva por ter comido do fruto. E a Eva culpa a serpente. Ninguém assume, nenhum se arrepende. Em vez de se arrepender, joga a culpa na mulher. Quem saiu bem nessa foi a cobra, porque Deus, para não precisar ouvir a cobra, dá tudo que ela precisa. Até hoje é a mulher que leva a culpa. Até hoje. A maioria das vezes. Tá na Torá. Tá vendo? Tá na Torá. Agora, o que acontece? A gente falou sobre o assunto das almas, né? O que acontece na prática? Assim, é fácil falar quando a pessoa ainda não encontrou a cara metade. É fácil falar, mas o que acontece na prática é assim, que pela Torá nós temos que nos casar. Agora, nós trazemos uma herança do primeiro homem e da primeira mulher, uma herança, eu diria assim, uma herança de alma. Os cientistas falaram que existe uma memória genética, porque eles primeiro pegam um fato que a pessoa chega numa casa abandonada e ele fala, essa casa eu morava. E aí ele sabe onde ele escondeu o dinheiro. Ele vai lá num jardinzinho e cava no lugar e descobre lá a Arca do Tesouro. E aí os cientistas têm que analisar como funciona isso. Eles falam, devia ser algum avô dele que morou num lugar desses, ele tem uma memória genética. Mas não, diz o Rav Chaim Vital, que ele escreveu os livros do Arizal, que existe a memória da alma. A alma, ela chega com a memória dela das reencarnações anteriores até o Adão e a Eva. E nessa primeira vida, o Adão e a Eva, que eles eram a raiz de todas as almas que existem, o Adão, ele jogou a culpa na mulher, ele justificou. Quer dizer, não porque era mulher. Se não tivesse a mulher, ele ia jogar a culpa em outra coisa. Mas o fato dele ter justificado a coisa errada que ele fez, nós nascemos já com essa tendência. Quando você pergunta para uma criança por que você fez isso, e a criança ela vai falar automaticamente por causa de. Quer dizer, a natureza humana já justifica. Porque a gente traz isso como memória genética do Adão e da Eva. Então a gente já tem essa capacidade de justificar imediatamente. A gente fala, olha, eu não fiz nada de errado, me causaram. Agora vai se virar com quem me causou. Eu fiz por causa disso. Até um ponto que um jornalista, quando vai fazer uma entrevista lá um assassino na cadeia e pergunta o que te motivou a assassinar. Ele fala, nada, não pode ser, você deve ter tido alguma coisa que te causou. Fala, eu fiquei com vontade de matar o cara. Então você ficou com vontade, alguma coisa te motivou, né? Mas sempre eles precisam de uma justificativa, que o ser humano, por natureza, ele vai falar, eu fiz isso por causa disso. Quer dizer, a pessoa foi assassinar lá no supermercado nos Estados Unidos, isso já está ficando muito comum. A pessoa metralhou todo mundo no supermercado
Aí vão perguntar para ele por que você fez isso. Ele vai falar, quando eu era pequeno, eu fui abusado, me fizeram isso, me fizeram aquilo, eu fiquei traumatizado. Ele nunca vai falar, eu fiz porque eu optei por assassinar. Eu podia não assassinar, podia sim assassinar, e eu sim assassinei. Quer dizer, eu optei por fazer a coisa ruim. Eu optei por fazer a coisa errada. Não, ele vai justificar. Por que ele vai justificar? Por causa que na hora que o Adão Arishon, o primeiro homem, ele justificou o que ele fez de errado, a gente já herdou isso, a memória genética da nossa alma, que somos ramificações da alma dele, que a gente nunca vai assumir de primeira. Só depois que tiver muita pressão, vão falar para você, vale mais a pena você assumir do que jogar a culpa no outro. Aí a pessoa fala, então se eu vou ganhar mais, então eu assumo para ganhar mais. Entende? Mas não porque eu quero, porque sempre ele vai falar por causa disso ou por causa daquilo. Não necessariamente por causa da mulher, mas sempre vai ter uma justificativa. Então vamos chegar nesse detalhe importante. Qual é o assunto da mulher no judaísmo? A gente volta agora, recebendo a Geulah em breve em nossos dias, nós voltamos a antes das maldições do paraíso. Quer dizer, a mulher vai voltar a ser a mãe de todas as criaturas. Quer dizer, a mãe do marido, a mãe dos filhos, a mãe de todo mundo. Quer dizer, ela vai voltar a mandar no marido. Ou seja, isso que ela recebeu o castigo que o marido vai mandar nela, isso é contra a natureza dela, isso para ela é um sofrimento. E aí na hora da Geulah, na hora que o mundo já volta ao original de fábrica, aí a mulher manda no marido de novo. Quer dizer, na época do Mashiach, volta tudo como era antes. Então, na prática, o Adão Arishon, uma das coisas que motivou ele a comer a fruta do Etz Hadat, que era a única transgressão que eles teriam como fazer, ou seja, eles por natureza, antes de comer aquela fruta, por natureza, eles não teriam como fazer outra coisa errada a não ser aquilo. É tipo assim, uma vaca não vai atacar um ser humano e comer ele. A vaca, por natureza, come grama. Então, o homem, por natureza, ele só conseguiu assassinar o outro por causa, depois que comeram aquela fruta, fizeram aquela primeira transgressão, trouxeram para a alma deles a Klipat Noga, né, o lado ruim, e aí o Caim matou Abel depois disso. Agora, o Adão e a Eva, eles não tinham na natureza dele, eles não teriam como fazer uma coisa errada a não ser aquilo. Então, o anjo da morte que baixou na cobra, a cobra começou a falar, quer dizer, era um encosto. Então, se o cachorro começa a falar, não é o cachorro, tá? É outra coisa. Então, lá era a cobra, que era uma cobra que já deve ter se extinguido, uma cobra em forma humana, e baixou o anjo da morte na cobra, a cobra falou. Então, quer dizer, se baixa alguma coisa no cachorro, o cachorro começa a falar, aí você fala, olha, está desculpado. De qualquer maneira, voltando para a cobra, o argumento da cobra era assim. Ela falou, olha, esse mundo sempre existiu, eu sou a ciência. Esse mundo sempre existiu. Eu sempre estive aqui, sempre estive do lado dessa árvore, e alguém chegou aqui, comeu essa fruta, virou Deus. Essa pessoa que está falando com vocês. E ninguém quer concorrência. Ele não vai querer que vocês sejam Deus também. Então por isso ele falou para vocês não comerem essa fruta. Porque se vocês comerem a fruta, vocês vão virar Deus. Então Adão comeu a fruta para virar Deus. Por causa disso, o ser humano tem o Yetzer Hara, como se diz, inclinação para fazer idolatria. O animal não tem. Você não vai ver um animal com um ídolo, uma estátua, alguma coisa assim. O animal pode ter inclinação para construir a casinha dele, para outras coisas, mas para ter uma estátua dentro do rebanho, uma estátua dentro do... e o ser humano tem a necessidade fisiológica, eu não queria falar palavrão, mas tem... não sei, fala, não fala, mas para explicar a coisa melhor, assim, no português, assim, que a minha sogra assim, tem tesão por idolatria. Vamos dizer assim, a pessoa tem uma atração pela idolatria mais do que a mulher quer se casar,
a noiva quer se casar com o noivo, mais do que o noivo quer se casar com a noiva, ele sente atração pela idolatria. Ele vai justificar isso de qualquer maneira. Então, por que ele vai justificar? Porque na hora que esse primeiro homem, ele fez aquela transgressão com a intenção que ele vai virar Deus, quer dizer, ele se auto-idolatrou, então a pessoa já nasce, um nenê, uma criança pequena, com vontade de fazer idolatria. O animal não tem isso na natureza dele. Então essas coisas, tipo que o ser humano, ele justifica o que ele faz de errado, ele não assume. Ele só assume se ele vai ganhar muita coisa com isso, mas senão ele não assume. Ele vai falar, eu tive uma motivação, eu fiz isso por causa disso. O maior assassino, ele não vai falar, eu assassinei porque optei por assassinar. Ele vai falar, por causa que eu era pequeno, me abusaram, alguma coisa ele vai justificar. Ele nunca vai falar, ele quis fazer isso. De qualquer maneira, as mulheres, elas são recompensadas por Deus, e graças a Deus, não precisa falar. A gente vê isso com os nossos próprios olhos, que eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com os nossos patriarcas. O nosso patriarca Yaakov, ele chegou em Haran e ele queria se casar com a Rachel. O sogro lá fez um trambique para ele, ele se casou com a Leá. Então agora, se ele se divorciasse da Leá, o Yaakov e o Esav, eles iriam se casar com a Rachel e a Leá. Se ele se divorciasse da Leá, o Esav não iria mais querer ela, ia causar uma tragédia para ela. Se ele não se casasse com a Rachel, porque ele já se casou com a Leá, iria causar uma tragédia para a Rachel. Então ele se casou com as duas. Só que ele queria se casar com a Rachel, então ele tinha uma paixão pela Rachel, ele não tinha paixão pela Leá. E o que aconteceu na prática? A Leá, ela sentiu isso, ela sentiu que o marido dela não tem todo esse amor por ela. E na hora que elas tiveram os filhos, a Leá, ela falou, eu estou vendo que Deus me recompensou, que o meu marido, ela usou uma expressão bem rígida, assim, ela falou, Deus viu que o meu marido me odeia, por isso ele me recompensou, me deu todos esses filhos. Ou seja, ela teve, dos filhos dela saiu a tribo de Eudá, que o Mashiach, ele vem de Eudá, dos filhos dela saiu o Levi, que deu origem aos Kohanim, aos sacerdotes, quer dizer, ela teve os filhos principais. Da Rachel, o Efraim e Menashe não tiveram posições assim. O Yosef e o Benjamin, né, que do Yosef saíram o Efraim e o Menashe, que aí tá bom, teve o Josué, que era do Efraim, teve o rei Shaul, que era de Benjamin, mas eles não tiveram destaque como os filhos da Leá. E a Leá falou, tudo isso que eu consegui é porque o meu marido me odiou, por causa disso Deus me indenizou, Deus me recompensou. Então às vezes a mulher sente que o marido, por ser homem, né, se ele fosse uma mulher ele entenderia ela, mas sendo que ele é homem ele não vai entender a mulher. Então por ser homem ele não entende ela, e ela repete a mesma coisa centenas de vezes e ele sempre vai fazer errado. E então ela sofre, que ela é a mãe de toda criatura, ela sofre. Então Deus indeniza ela, Deus te indeniza por tudo que você passa. Lá em cima não tem assim, mais ou menos. A gente sofreu, a gente recebe uma recompensa, uma indenização. Então, por mais que a mulher assim possa dizer, olha, meu marido, qualquer coisa que eu faço muito grave, qualquer coisa que ele faz, ele já tem a justificativa, e aí Deus indeniza ela por causa que ela está sofrendo. De uma maneira bem genérica isso. A gente tem no nosso site, no nosso canal no YouTube, temos 1000 aulas, e tem uma playlist que é Shalom Bait, Harmonia Familiar. Aí eu te compartilho essa playlist, eu compartilho para o Sr. Yitzhak, e ele compartilha para vocês no grupo. Uma playlist de harmonia familiar, ela tem todos os detalhes sobre essas coisas. A gente tem no site também alguma coisa, mas no YouTube tem esse playlist. Vocês vão gostar muito. Por favor, me lembra de compartilhar isso para vocês. Aproveitando, Assim, o Rabino está fazendo falta no nosso grupo. aí eu...
Mais um grupo. Olha só. Eu vou linkar o Rabino lá. Sim, mas Aí eu não sei se eu conversa- vou ter muito porque tempo. as matérias que eles têm visto, basicamente, é Rabino Gloiber. Oba, muito obrigado. Muito Todo obrigado. texto eu colo, né? Oba. Aí em cima eu escrevo Rabino Gloiber, a data, porque o Rabino entra já falando do mês e dia em hebraico, né? Sim. Então, para as pessoas Ai, comuns português, ligarem, eu coloco a data. Então, hoje e tem outra, ainda coloco APS, Uau. antes do pôr do sol. Antes do... Ai, que fofo, que legal, que Porque legal. no Shabat, né, quando o Rabino anuncia já- os 2 já- dias, é. tem que saber que ele, quando falou isso, era antes do pôr do sol. Isso. Parabéns. Enriqueceu parabéns. muito o nosso grupo. Opa, que legal, Bastante. que surpresa agradável, que coisa linda. Então, assim, pode me colocar, mas não sei se eu vou ter tempo, assim, o ideal seria se o senhor colocasse a minha esposa, e aí ela tem mais tempo do bom. que eu. Fala com a Braha, porque assim, ela convive, ela sabe, geralmente ela sabe o que eu iria responder. Então ela vai te falar. Então não vou nem questionar, nem perguntar para ela se ela gostaria, né? Já coloca Já fala pro coloca, Rabino já que mandou. coloca. Isso, já coloca Ela direto. que mandou, não que pediu, que se falar para ela que mandou, Não pronto. mandou, Aí pra acabou. diretora não pode Ai, falar assim. Não, Tá bom. Tá bom, oi, vem. Nosso querido Guilherme, que ele está no... Ele vai explicar exatamente o que é. Minha pergunta, Rabino? Só pergunta. Vamos lá. Rabino, no estudo da Kabbalah, quando nós estudamos ela, a maioria que se estuda hoje é a Kabbalah, a Kabbalah teórica, que é a grande massa do que se é estudado. Mas também tem a Kabbalah Massita. Quando Sim. se estuda o Zohar e o Arizal, ele sempre diz para não utilizar a Kabbalah Massita. Sim. Mas o Haim Vital, ele acabou utilizando. É lógico que era ele, né, o Rabi Vital. Mas a minha pergunta é, hoje a Kabbalah Massita está ficando cada vez mais famosa na televisão, livros, tudo. Primeiro, muito bom. qual que é a diferença de que ele dizia para não utilizar aquilo? Só que ele, na realidade, ele não dizia para não utilizar, né? Até porque o próprio discípulo dele utilizava. E quais são as vantagens e as desvantagens de estudar a Kabbalah Massita? Muito bom. Linda pergunta. Então, o que acontece é que as crianças hoje têm moda de ler livros de Harry Potter. E tem lá a Universidade das Feiticeiras e as crianças lá fazendo feitiços e fazendo, não sei, tudo que acontece. Minha filha às vezes me conta umas historinhas que na escola todas as meninas elas trocam ideias assim de... Nós vivemos no mundo dos super-heróis. Todo mundo gostaria de ter superpoderes. Na prática, o que vem a ser Kabbalah prática e aonde ela foi utilizada, nós vemos referências em relação a isso, que Moshe Rabbeinu, quando ele saiu do palácio do faraó, a Batia, que era a filha do faraó que adotou Moshe, no dia que ela pegou aquela criança, a criança não queria mamar de ninguém. Ela estava lá no Reunilas com o nenê que ela acabou de encontrar, um nenê de 3 meses, que a mãe dele escondeu ele 3 meses. O nenê não queria mamar, a irmã dele estava próxima. As jovens que acompanhavam a princesa, as egípcias, elas tinham filhos muito cedo. E todas elas tinham leitinho para dar e ele não quis mamar de ninguém. A Miriam, que estava próxima, falou para a princesa, para Batia, que, olha, eu te encontro uma mulher judia que vai dar de mamar para ele, ele vai mamar. Levou ela para a mãe, e para Yochebed, e ele mamou da mãe. A princesa colocou lá os soldados dela, falou, então agora eu vou te pagar 2 anos para você dar de mamar para esse nenê. Daqui a 2 anos você me traz ele para o palácio. Depois de 2 anos, a princesa, ela pergunta, então a mãe de Moshe traz ele, ela fala, agora eu vou precisar de professor particular para ele. A mãe já traz o pai para dar aulas para ele e já ficou em família o negócio. Moshe Rabbeinu saiu do palácio do faraó, sabendo o nome de Hashem de 72 letras que podia tirar a alma do corpo.
ele viu o egípcio batendo no judeu, tentando assassinar o judeu, e ele falou esse nome de 72 letras e a alma da pessoa saiu do corpo. Então isso é o que a gente vai chamar de Kabbalah prática. Por que a palavra Kabbalah? Você teve em Israel, você faz uma compra, você recebe um recibo. A mulher te fala, está aqui a sua Kabbalah. A sua Kabbalah, o seu recibo. Quer dizer, a palavra Kabbalah, Kabbalah Shabbat, o recebimento do Shabbat. A palavra Kabbalah quer dizer recebimento. Ou seja, não é uma coisa que você tem como ser autodidata, é uma coisa que você é obrigado a receber de alguém que já sabe isso. O que chegou para nós de Zohar, eu vou contar para vocês uma história assim muito... quando eu entrei no Yeshiva em 1978, em Kfar Chabad, então eu comecei a fuçar no Yeshiva lá, minha curiosidade. Depois de alguns meses, descobri um quarto, tinha um árabe que limpava o Yeshiva, chamava Muhammad, até hoje eu me lembro dele. Ele naquele quarto não entrava, naquela sala ele não entrava. Eu abri a sala, uma sala toda empoeirada, com livros fininhos e longos e largos, e eu vi que aquilo eram livros de Kabbalah. Aí eu fui para o Rosh Yeshiva, para o diretor do Yeshiva, com o livro, já limpei a poeira, perguntei para ele, será que eu poderia estudar esse livro? Ele me perguntou, você já leu um jornal alguma vez na sua vida? Eu falei, sim. Ele me perguntou, você viu o trem que descarrilhou, o avião que caiu, o navio que afundou, você viu quantas pessoas morreram? Eu falei, sim. Você conseguiu dormir de noite nesse dia? Eu falei, sim. Ele falou, olha, você é um cara totalmente superficial. Se você vê que o navio afundou, pessoas morreram, o trem descarrilhou, o avião caiu, você ainda conseguiu dormir depois de saber tudo isso? Então você é totalmente superficial. O que entra por aqui, sai por aqui, você pode ler qualquer livro de Kabbalah, não vai te acontecer nada. E ele respondia isso para todo mundo. Depois eu contei para os meninos do Yeshiva, os meninos falaram que ele responde assim para todo mundo. Ele fala, nossa geração é uma geração tão superficial, a gente não tem sentimento. Se a gente tivesse sentimento, se eu viu que o avião caiu, pessoas morreram, você ia te estragar o dia. Ninguém iria mais comprar jornal. Você não ia querer saber o que aconteceu. Você fala, não tem como, o mundo inteiro tem acidentes e tragédias. E se eu ficar todo dia vai ter um acidente num lugar diferente, eu sempre vou passar mal. Então, a Kabbalah, ela tem esse problema. Se a pessoa tem a sensibilidade correta, adequada, para entender a Kabbalah, tem que ser uma pessoa assim, com um sentimento muito profundo. E ela tem que receber isso de alguém que já sabe. Então, por isso que ela é uma Kabbalah. Agora, o que a gente recebeu, assim, eu viajava, depois comecei a estudar esse livro, não entendi nada. Perguntei para o diretor do Yeshiva, ele também não entendia nada. Aí comecei a viajar para o Rav Moshe Weber, em Jerusalém, fazer as perguntas, pegava um ônibus de Kfar Chabad para Tel Aviv, de Tel Aviv para Jerusalém, de Jerusalém para o Measharim. Fazia pergunta, ele me respondia, voltava para Kfar Chabad, quer dizer, viajava o dia inteiro, perdia só para fazer uma pergunta, mas tinha resposta. Mas não era Kabbalah prática. Agora, Kabbalah prática, você tem que aprender com alguém que ele recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, até Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Até antes, até Abraão Avinu, uma coisa assim. Então, na prática, tivemos casos na nossa história de Kabbalah prática. Você já ouviu a história do Golem, tem várias histórias. Agora, teve um rabino em Israel uma vez que ele tentou fazer uma coisa dessas. Eu me lembro que, assim, não sei se dá risada ou se rir ou chorar. Tinha o presidente de Israel, Shimon Peres, estava ajudando muito os árabes. Ajudando muito, assim, não teve nunca um presidente da Palestina melhor do que o Shimon Peres. Então teve um rabino que queria fazer uma coisa chamada pulsa de Nura. Ele faz um ritual cabalístico que tira a alma do corpo, tipo chicote de fogo. Chicote de fogo, isso, e acaba, a pessoa morre. Ele ia fazer isso para o presidente e eles fizeram uma propaganda muito grande. Aí o presidente ficou com medo que o presidente era judeu também, o Shimon Peres. Você vai ter que ir, né?
Não, eu vou fazer uma pergunta que eu queria Pergunta. Isso aqui é uma pergunta teológica. Sim. Isso aqui é uma pergunta teológica, sim. Sim. Quer dizer que Abraão. Isso. Quer dizer que Abraão. Sim. O árabe chama de Ibrahim. Isso, sim. Quer dizer que eu tô percebendo que Abraão Sim. a tradução. Uma Sim. das traduções é Brahma. Então dizem que o Brahmana, o que era? Que ele ensinou os filhos a se proteger das idolatrias do Oriente. E ele deu os nomes para desativar as idolatrias, eram nomes cabalísticos, isso mesmo. Olha, Brahma parabéns. é Abraão. Então, os Abrahmanim da Índia, que é uma casta da Índia, não o próprio deusinho deles lá, que também é chamado de Brahma, mas os Abrahmanim, que é uma das castas, é a casta principal, né, a casta superior, dizem que eles eram os descendentes de Abraão, ou seja, por meio de Nephlagshim, quer dizer, não do Isaac, mas de Abraão, com aí diz o Zohar que essas Plagshim, o que quer dizer assim, a tradução, você vai para a palavra Pilegash em hebraico, é uma mulher, uma esposa oficial, mas no judaísmo tem duas categorias de esposa. Tem uma esposa que é feita uma ketubá, contrato de casamento. Quer dizer, o marido fala assim, se eu falecer, ou se eu te divorciar sem motivo, aí você me fala, o que você concorda assim, em receber, caso eu venha a falecer, ou tem um divórcio sem motivo justo. Aí ela fala, tá bom, eu quero... Ela faz, se perder você que coloca em dólares, mas quando eu faço um casamento, que tu vai em aramaico, a gente coloca uma quantia de 200 us, ou 100 us, uma coisa assim, que é uma moeda da época da Gemara. A pessoa me pergunta quanto que vale essa moeda, eu falo, também não sei, mas é o que está escrito aqui, eu leio do jeito que está, mas os separadim, eles acrescentam em dólares, tudo. Então, se o marido falece, e tem vários herdeiros, tipo, ele se casou algumas vezes, cada uma dessas vezes ele teve filhos. Na hora que ele falece, a primeira pessoa que recebe a herança é a esposa, a viúva agora. E a viúva ela vai receber o que está escrito na Ketubá. Depois que isso é dado para ela, o que sobrou é dividido para todos. Então, essa esposa com a Ketubá é uma esposa oficial. A Pilegash, ela também é uma esposa, mas ela é uma esposa sem Ketubá, sem direitos. Então, só que no português traduzem como concubina, e não é concubina. Concubina não é esposa, concubina é amante. Então não tem uma palavra para essa esposa sem direitos. O que o governo brasileiro chamaria isso de casamento com separação total de bens. Isso é a Pilegash. Quer dizer, a esposa seria casamento com um contrato do que ele daria para ela caso ele venha a falecer, que para ela seria melhor do que união de bens, porque a união de bens ela ganha metade, e nesse contrato da Ketubá ela pode ganhar muito mais do que a metade, e aí os herdeiros vão ter que dividir o que sobrou. Então, a concubina em português, ela não é esposa, ela é uma amante. Então, seria assim, dois status de casamento. Um status de casamento que eles fizeram um contrato de quanto ela vai ganhar caso ele venha a falecer. Um status de casamento com separação total de bens, essa concubina. E diz o Zohar que isso que o nosso patriarca Abraão, ele, depois que a Sara faleceu, ele tinha os filhos das concubinas. A tradução não é concubina, é Plagshim, não é Plagshim, que a concubina é amante, quer dizer, não tem como traduzir. Então, os filhos da Plagshim, diz o Zohar, era uma mulher que ela era a Agar, que é a mãe do Ismael, que Abraão se casou com ela de novo, teve com ela esses filhos, e aí ele mandou os filhos para o Oriente e ele deu para eles os segredos cabalísticos de como desativar as idolatrias antigas. Que a idolatria antiga, o bezerro de ouro saiu dançando. Quer dizer, a idolatria antiga tinha uma entidade negativa que dava vida para a estátua, ou seja, fazia milagres e tudo mais.
E Abraão deu para os filhos que ele teve depois que a Sara faleceu, deu para eles esses nomes de Cabala para desativar essas forças do mal. Agora, nada disso chegou até nós. E esse procedimento máximo que a gente ouviu, assim, que a pessoa tentou fazer isso, aí chamaram a polícia, o presidente ficou com medo, aí envolveram a polícia e levaram o rabino para a cadeia. Ele não conseguiu abrir as portas da cadeia com os segredos cabalísticos que ele tinha. Quer dizer assim, se ele consegue matar o presidente, ele consegue matar o guarda da porta também, né? Mas ele já não conseguiu. Quer dizer assim... A coincidência que o presidente morreu logo depois, né? Morreu, sim, mas aí, vamos dizer, a idade que ele tinha também não ajudava muito. Já devia estar com quase 90, chama para eles ver na Wikipédia depois com que idade ele faleceu. Mas assim, entre nós, não ouvimos assim, a gente ouviu que o Maral de Praga fez o Golem, a gente ouviu que na época da Guimará tinha muito disso, mas o que a gente entende é que cada geração vai se perdendo muita coisa. Por exemplo, o Rebbe de Lubavitch, ele escreve, isso eu vi uma carta que ele escreveu para alguém, que no Zohar está escrito como fazer leitura de mãos. O Rebbe diz assim, não tem como ser autodidata nisso, não tem como fazer leitura de mãos. Todo mundo que faz leitura de mãos, ele não está fazendo certo, porque mesmo que vão te trazer lá as figuras e as linhas e te explicar que isso, aquilo, você tem que ter uma cabala de quem recebeu até a época do Zohar. Quer dizer, não chegou até nós nenhuma cabala prática e nem essas de leitura de mãos ou coisas parecidas. Então a gente é uma geração que os profetas dizem que antes da Geulah, antes da nossa redenção final, vai ser uma geração muito superficial. Então nós somos essa geração muito superficial. A gente pode ver que o trem descarrilhou, o avião caiu, o navio afundou, a gente não sente nada, continua, ainda assiste o noticiário comendo. Imagina, a pessoa comendo, assistindo o noticiário, vendo lá guerras, e ele com sanduíche, e vendo lá a gente morrer. Não é assim? Noticiário, jornal da Globo. Pessoal almoçando ou jantando e vendo lá tudo de gente morrendo. Então, na nossa geração, isso não chegou até nós. Sim. O Baba Sali, o Isaac... Eu estava lá muitas vezes. O Isaac Kadur, eles grandes cabalistas. E os milagres que eles faziam, não era resultado da Kabbalah Então, Massida? não é Kabbalah Massida. Eles eram grandes tzadikim, pessoas de alto nível. Eu vou te contar uma história. Assim. É que, se eu começar a falar do Baba Sali, eu não... Tive lá muitas vezes, tive muitos milagres com ele. Mas não é Kabbalah prática. Kabbalah prática é tipo, você fala um nome... Tipo, Baal Shem Tov, contam do Baal Shem Tov, ele precisava viajar de um lugar para o outro. Não teria como chegar lá, a não ser por meio de uma cabala prática. Ele falava um nome que a carruagem com os cavalos tudo voava até o lugar que ele precisava chegar. Assim contam do Baal Shem Tov. Dizem que as histórias do Baal Shem Tov a gente não tem como comprovar o que foi e o que não foi, mas... contam sobre ele. Isso é um exemplo de cabala prática. Né? O nome dele é cabalista, né? Sim, mas agora eu vou te contar uma história, já que a gente está falando sobre isso, que é assim, teria que analisar mais profundamente uma história verídica. Nos países árabes, no Marrocos, por exemplo, a comunidade judaica, eles tinham um arak, que era tipo uma vodka de países árabes. E sempre quando os judeus marroquinos eles se reuniam, eles tomavam lechaim, tomavam arak. Aqui nem abriram Coca-Cola, nada, mas então vamos, já que a gente está falando sobre isso, em primeiro lugar, lechaim, atzlacham, בשבע נחת קודמת מכל המשפחה. E o menino que estudou comigo na Shiva, ele era filho do Rabino chefe de Beersheba, uma cidade próxima a Netivot, que era a cidade do Baba Sali. Aí o pessoal sai de festa, assim. São Paulo também pode ser turista, né?
São Paulo, o problema é que eles dirigem, quando eles saem drogados, assim, saem dirigindo. Estão felizes, estão felizes. Baruch Hashem. Eles são felizes. E aí o que acontece? O filho do Rabino Shep de Beersheba. Então se tem um pai lá, tá tranquilo. Da galerinha aí do bairro mesmo. Ele me convidou para passar Shabbat na casa dele, Rabino Shep de Beersheba. Então o filho estudava comigo, me convidou para ir para a casa do pai dele, dos pais. Então chegando lá, aí a gente sabia, os judeus europeus não costumam bater copos, né? Porque era a tradição dos povos da Europa. Gente, se vocês precisarem ir, por favor. Não, porque a gente, como a gente amanhã tem a clínica, também a gente. E eu tô vendo que a gente ultrapassou o horário, que igual, era uma aula de meia hora. Quando a aula é Mas boa, Mas foi uma delícia, por isso que a gente deixou de passar até a última hora, porque... Gente, então a gente encerra agora oficialmente. As histórias depois ficam para a próxima. Vamos precisar se encontrar de novo. Então, olha, desejamos a todos vocês Atzlachá, Briut, Parnassá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Senhor Yitzhak. Uma boa noite para todos. E olha, mais um dia de luz. Oba, Aline. Igualmente, uma boa noite para todos. Mais um dia de muito aprendizado. Eu nunca imaginei que poderia ter acesso a tanto aprendizado assim, presencialmente. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer o universo, ou seja, o que trouxe aqui, né? Baruch Hashem, né? E uma boa noite para todos. Oba! Boa noite para todos. Opa, doutor, boa noite. Xanatov. Shabbat Tov, Laila Tov, né? A gente fala boa noite, Laila Bom, pessoal, o Tov. espaço está aberto, tá? Eu gostaria de continuar essas reuniões aqui com o Rabino Goiber ou com algum enviado que ele mandar e eu só preciso, a gente só precisa se unir, né? Eu acho que todo mundo, hoje nós estamos aqui de Caraguá, de São Sebastião, né? E os judeus estão espalhados por aqui. E não tem uma casa, mas a casa aqui está aberta. Sejam todos bem-vindos. Opa, que legal. Muito obrigado. Olha, fiquei grandão. Deu certo? Muito obrigado. Agora o Rabino vai desligar, ele é só para nós agora. Opa! Yatzlachá, Briut, Parnassá, Bechefa, Nachat, Yodem, Mitim, Mikol, Mishpacha, muita alegria. Bekol Tov.